Shalom, queridos. Hoje é Atos, capítulo 17, com o tema Paulo prega para os gregos. Neste capítulo de Atos 17, vemos Paulo e Silas pregando e sendo perseguido em Tessalônica e em Bereia, em Atenas também. Em Atenas, Paulo prega na colina de Marte acerca do Deus desconhecido e diz: somos geração de Deus. Contexto histórico de Atos 17. Vimos que Paulo foi instruído em uma visão que deveria pregar na Macedônia. Ele expulsou um espírito maligno que fazia uma mulher para adivinhação. Paulo e Silas foram presos na prisão, e na prisão converteram o carcereiro e toda a sua casa. Eles o demonstraram a acreditar no Senhor Jesus e ser salvo. Atos 17:1. Eles chegam a Tessalônica. A próxima grande parada nessa segunda viagem missionária foi Deixa eu repetir aqui. A próxima grande parada dessa segunda viagem missionária foi em Tessalônica, onde mais uma vez Paulo começou visitando a sinagoga local. Ele fez isso por 3 semanas. Atos 17, de 2 a 3. Paulo visita a sinagoga. Esses versículos nos fornecem uma visão do que Paulo fazia quando visitava uma sinagoga. Ele arrazoando com base nas Escrituras, identificando Jesus como Cristo e explicando as necessidades de sua morte e ressurreição. Era isso que ele fazia nas sinagogas. Mostrar que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse. Que era algo que os judeus não admitiam. O Cristo prometido, o Messias, morrer numa cruz. Mas Paulo entendeu que esse era um plano de Deus para seu filho morrer por nós. E explicava isso nas sinagogas. Os judeus, eles atacavam o Antigo Testamento como palavra, eles acatavam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Paulo usava as Escrituras para fundamentar sua argumentação. Logo que eles acreditavam na palavra de Deus, então Paulo falava tudo sobre a palavra de Deus, que era o Pentateuco e todo o Antigo Testamento. Atos 17, de 4 a 5. Muitos creem, os judeus não. A conversão de uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes despertou a inveja dos judeus incrédulos. Paulo tinha anteriormente encontrado resistência, mas desta vez havia um movimento orquestrado envolvendo a reunião de alguns vagabundos, perversos. Jason era aparentemente um dos tessalonicenses que tinha se tornado cristão. Ele havia recebido Paulo em seu lar. Por isso, a multidão atacou a sua casa. Atos 17, 6. Os judeus perseguem. A expressão estes que viraram o mundo de cabeça para baixo
pode indicar que os cristãos foram tomados por nacionalistas judeus que tinham causado distúrbio por todo o Império Romano. No entanto, é mais provável que seja uma referência exagerada à agitação causada de cidade em cidade por judeus que se opunham à mensagem cristã. Atos 17, 7. Acusação contra eles. Declarar que existia um outro rei além de César era um crime grave no Império Romano. Essa mesma acusação falsa foi usada para condenar Jesus diante de Pilatos. Lucas 23, 2. Atos 17, de 8 a 10. Paulo e Silas saem de Tessalônica. Paulo e Silas foram levados para fora da cidade de noite, provavelmente para ocultar sua partida, em vez de decidirem não correr risco. Desse ponto em diante, eles viajaram para Bereia e foram direto à sinagoga dos judeus. Seriam perseguidos aqui também? Atos 17, 11. Paulo e Silas em Bereia. Os bereanos servem de exemplo de postura ideal aos discípulos. Eles eram mais nobres e abertos à instrução bíblica e examinavam diariamente nas Escrituras para ver se o ensino era verdadeiro. Atos 17, 12. Muitos bereanos creem. Observe-se novamente o apelo internacional do Evangelho, quando mulheres gregas e não poucos homens se chegam à fé. Atos 17, 13. A perseguição contínua. Assim como o apelo de Cristo não conhece fronteiras, assim também a oposição a Cristo não conhece fronteiras. Os agitadores de Tessalônica não queriam deixar a fé florescer em Bereia. Assim foram também até lá, empenhados em combater os missionários. Atos 17, 14. Paulo é enviado para Atenas. Paulo partiu para Atenas, enquanto Silas e Timóteo ficaram para trás e enfrentaram corajosamente a oposição em Bereia. Isso parece indicar que Paulo tinha se tornado ponto central da oposição judaica à mensagem cristã. Atos 17, 15 a 16. Silas e Timóteo o seguem. Enquanto esperava Silas e Timóteo que iam chegar de Bereia, Paulo observou Atenas de perto. Ele viu que a cidade estava entregue à idolatria. Atenas era uma bela cidade com muitos edifícios e outros monumentos magníficos, boa parte deles associados à adoração pagã. A cidade também era um centro de discussão intelectual, filosófica e religiosa. Tudo isso deixou Paulo profundamente indignado como pessoa que conhecia Deus, o Deus verdadeiro e seu Filho Jesus Cristo. Atos 17, 17. Paulo disputa com os judeus. Conforme seu costume, Paulo discutia na sinagoga, mas também ampliava sua audiência. Mesmo antes do início dos problemas da parte dos judeus, levando o evangelho ao mercado e conversando com aqueles que por ali se encontravam, provavelmente com um filósofo,
e oradores e mestres. Atos 17, 18. Os filósofos atenienses. Os filósofos epicureus e estoicos compreendiam duas das mais conhecidas escolas filosóficas de pensamento. Eles atraíam muitos seguidores que se reuniam em várias partes da cidade para discutir as principais questões do dia. Em sua arrogância, alguns deles descreveram Paulo como um tagarela. Esse termo era, na verdade, uma gíria que significava catador de semente. Outros entenderam mal aquilo que Paulo dizia e confundiram sua argumentação da ressurreição com a descrição de um novo Deus a respeito de quem eles ainda não tinham ouvido. Atos 17, 19 a 21. Os atenienses querem ouvir sobre Jesus. Nesta época, a corte ateniense não tinha o mesmo tipo de jurisdição que tivera outrora, mas o Areópago ainda hospedava reuniões onde ideias filosóficas e religiosas eram debatidas. Atos 17, 22 a 31. Esse é o terceiro e último discurso missionário de Paulo no livro de Atos. Ele apela às inclinações religiosas dos atenienses, mas uso de dados observáveis na natureza para discutir os atributos de Deus, reúne percepções de poetas pagãos e identifica Deus e a necessidade dos homens de se arrepender em preparação ao dia do qual Deus há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, quem Deus vindicou, ressuscitando dos mortos. Atos 17, 22 a 23. Paulo discursa na colina de Marte. Como exemplo de superstição ateniense, Paulo observou o altar dedicado ao Deus desconhecido. Tal inscrição não foi encontrada, mas não seria surpresa a existência desse altar. Sem dúvida, ele foi levantado para garantir que nenhum Deus fosse esquecido. Atos 17, 24 a 29. Deus é o Criador. O argumento de Paulo a partir da natureza inclui uma teologia natural básica. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus está além da esfera humana. Glórias a Deus. Deus não é compelido pelo ser humano. Deus é soberano sobre todos os povos. Deus, como Criador, é quantitativamente diferente de sua criação. Atos 17, 24 a 27. A salvação por meio de Deus. Paulo não cria que uma pessoa pudesse obter salvação por sua própria busca de Deus, mas cria que Deus está próximo de cada indivíduo e que as pessoas, por meio do raciocínio próprio e da observação da natureza,
pode alcançar um conhecimento rudimentar do ser de Deus. A revelação especial de Deus é necessária para uma compreensão mais completa e para a salvação. Basta ver Romanos 10, de 14 a 15. Atos 17, de 28 a 31. Se arrependam. Paulo desenvolve o seu argumento a partir da teologia natural, introduzindo uma dimensão escatológica. Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância, mas agora ordena que todos reconheçam seus maus caminhos e se afastem deles. Ele estabeleceu um dia de julgamento no qual o mundo terá de prestar contas diante do justo padrão estabelecido por Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Atos 17, 32. Eles zombam do discurso de Paulo. Nem estoicos, nem epicureus acreditavam na possibilidade da ressurreição do corpo, embora os estoicos acreditassem na continuidade da existência do espírito humano após a morte do corpo. De qualquer forma, ao falar da ressurreição do corpo, Paulo obteve para si não só zombaria, mas também certa dose de curiosidade. Atos 17, 33 a 34, Paulo deixa os atenienses. Os esforços missionários de Paulo em Atenas não foram tão bem sucedidos como em outros lugares, pois ele não fundou ali nenhuma igreja, mas houve alguns convertidos. Entre eles estava um membro do Areópago, Dionísio, um homem de distinção em razão de sua prestigiosa filiação. Dâmaris também pode ter sido uma mulher distinta, pois Lucas se deu ao trabalho de mencioná-la por nome. Era difícil a mulher ser mencionada o nome, então era alguém importante. Concluindo esse capítulo, vimos que a segunda viagem missionária de Paulo continua chegando agora em Tessalônica, onde são mal recebidos pelos judeus, como de costume, por causa da sua inveja e irreligiosidade, duvidando da obra redentora de Jesus e pela salvação dada por meio da graça de seu amor. Muitas vezes seremos perseguidos apenas por fazermos o certo, por andarmos em obediência aos mandamentos de Deus, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade, mas nunca devemos negociar ou negligenciar nossa fé. Em Bereia, a recepção é muito melhor, o solo do coração dos bereanos era fértil e as sementes foram bem semeadas. Mas alguns judeus de Tessalônica os seguiram até lá, incitando ira contra Paulo, Silas e Timóteo. Os bereanos os aconselham a deixarem a cidade e partirem para Atenas, através do mar. Aqui aprendemos que um dia podemos ser perseguidos, mas no outro Deus agirá e colocará pessoas ansiosas pelo reino por receber uma palavra de ânimo. Então, nunca paramos de falar, não podemos parar. Vai ter perseguição, mas vai ter aqueles que também vão aceitar a Jesus. Portanto, não se esqueça do que Jesus disse. Ide e fazei discípulos. Quem aceitar, ótimo. Quem não aceitar, mas você cumpriu a sua missão. Fazer discípulo não é somente você entregar um folhetinho ou dizer a alguém de uma rapidez estranha,
Você conhece Jesus? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E já ir saindo não é isso. Fazer discípulo é você insistir até que a pessoa lhe bata a porta na cara. Aí você vai embora, porque Jesus disse que quando isso acontece, até a sandália dos pés, até o pó da sandália a gente sacode. Mas enquanto a pessoa não disser não, você está lá relembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Em Atenas, alguns filósofos se interessaram mais pelo Evangelho mais do que os judeus. E Paulo não perdeu a chance de lhes ensinar sobre o Deus desconhecido, para eles, doutores, mestres do conhecimento. Ensinou para esses mestres e doutores. Paulo discursa com autoridade falando de Deus e do seu enviado, seu Filho Jesus Cristo, o qual ressuscitará dos mortos. Ao terminar a zombaria pela maioria que não criam na volta dos mortos, a vida, aprendemos que muitos cristãos antigos não receberão as boas novas com o mesmo desejo que aqueles que nunca ouviram falar, mas que o Evangelho continua sendo loucura para os que não têm a visão da fé. Glórias a Deus. Então, nós temos aqui mais um capítulo de Atos 17. Louvado seja Deus. É para pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, onde bater a porta no nosso rosto, nós sacudimos o pó da sandália. Mas enquanto não fizerem isso, você insiste e não se esqueça. A melhor maneira de você fazer discipulado é fazer o que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46. Quando Jesus diz que vai nos chamar por as obras que estão determinadas nesse capítulo, é a sua chance de fazer discípulo. Se você der comida para alguém, para uma família, pelo menos um da família é salvo. E você já tem um discípulo. E se você der comida para 12 famílias, você tem 12 discípulos, porque pelo menos uma pessoa dessa família, de cada família dessa, é salvo. Então, vamos seguir em frente? Onde estão a nossa prosperidade? Onde está? Para que é ela? A sua prosperidade não é para você ficar de vitrine em vitrine. A nossa prosperidade não é para ficar acumulando bens aqui na terra. Se você tem um carro, é para evitar justamente esse lugar marginalizado, onde tem pessoa com fome. E se você chegar lá, você tem 12 discípulos sem muita dificuldade. Porque quem recebe o pão material tem ouvidos para ouvir e receber o pão espiritual que é Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os discipuladores e líderes de células do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.